mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros que nos acompanham o programa Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez aqui estamos com as nossas duas irmãs, Marilza, Antônia, para comentarmos o Evangelho de Jesus, dentro dos seus ensinamentos, para todos nós que nos dizemos cristãos. Então é um programa que procura levar a todos aqueles que querem realmente, em espírito e verdade, conhecer em profundidade os ensinamentos de Jesus, aquilo que realmente Jesus quis nos dizer e exemplificou todos os seus dizeres e os seus apóstolos registraram no Evangelho. Então, é um momento oportuno para buscarmos esses conhecimentos à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação, leis divinas, inclusive trazida por Jesus e exarada no seu Evangelho de amor. Então, como sempre, para abrirmos o nosso estudo de hoje, vamos ler uma página desta obra do professor Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, para a nossa reflexão inicial. Bom, a mensagem é a 103. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Tenha fé em si mesmo. Assim, queridos amigos e irmãos, mais uma vez, direcionando nossos pensamentos ao Mestre querido. Jesus, esse Espírito de luz, co-criador desse planeta em que habitamos, juntamente com toda essa espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, trabalhadores de tua seara. Assim pedimos, como sempre, a proteção desses mensageiros de luz, em especial de Jesus, porque Ele mesmo deixou bem claro que quando estivéssemos reunidos em nome dEle, Ele aí se encontraria, estaria entre nós. E com certeza aqui nos reunimos hoje em nome dEle. E nos reunir em nome de Jesus é reunirmos em nome do amor, do bem, de buscar o conhecimento que Ele nos legou através do seu Evangelho. Assim, contando mais uma vez com a presença entre nós do Mestre querido, dos amigos espirituais, para podermos aprender um pouco mais desta luz que é o seu Evangelho. Assim, com a proteção dele, dos amigos espirituais e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar, assim, por iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos amigos e irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, iniciamos hoje no nosso Evangelho
segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que trata do maior mandamento, podemos dizer assim, não é? E vocês logo vão reconhecer que é um mandamento muito anunciado, muito pregado, falado, né? Principalmente por nós espíritas, que é aquele que Jesus nos legou, acima de tudo, o maior mandamento. Então, esta passagem, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. Então, vamos à passagem. Os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, um doutor da lei judaica, à época, é bom ressaltar, não é? Se dirigiu, inclusive, a Jesus, chamando-o de mestre, reconhecendo a sua grandeza espiritual. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Repetindo, está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. Marilza, nós, pelo menos espíritas, nós nos pautamos muito neste mandamento de Jesus, não é isso? Então, vamos ampliar esse entendimento, porque é importante, né? Porque é um sacerdote, não é? Do templo, podemos assim dizer, que se dirige a Jesus e o questiona qual o maior mandamento. Quer dizer, acima deste não tem outros. E ele ali deixa bem claro que ele resumiu tudo que os profetas, né, tinham trazido, né, até o momento, toda a lei mosaica, os 10 mandamentos, não a lei mosaica, os 10 mandamentos, e ele simplesmente resumiu, sintetizou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos começar a ampliar, não é, esse entendimento. Essa passagem do Evangelho, para nós, tem uma importância sublime, porque, conforme está escrito, é o maior de todos, não, né? É o maior, aquele que nós devemos pautar a nossa vida para seguir o Mestre. E nós trouxemos para o nosso entendimento, dentro do que o evangelista nos coloca, alguns outros entendimentos, alguns outros que vão ampliar o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, o que é questionado a Jesus é sobre o maior mandamento da lei mosaica. Nós sabemos que a lei de Moisés veio para unificar aquele povo que acreditavam em um Deus único. E Moisés, ao atravessar o deserto, né, com todos aqueles seus seguidores, seus irmãos, falava sempre desse Deus único, diferentemente dos outros povos que eram politeístas. Então, amar a Deus era como se fosse a única água cristalina que aquele povo tomava.
Então, para eles, era muito importante amar a Deus, fazer o que estava escrito na lei mosaica, e eles não saíam um milímetro sequer da exemplificação desses mandamentos. Então, Jesus nos fala assim, quando ele é questionado, né, qual é o maior mandamento que está lá na Torá? E Jesus, conhecedor que ele era, ele fala... Explica, Marilza, a Torá. A Torá era o livro sagrado, né, do que continha... Que Jesus já encontrou. Que já era trazido à luz por Moisés, né? Então, da Torá, que há as traduções, primeiro para o grego, dos evangelhos, depois para o latim e consequentemente, para as outras línguas. E eles falam o seguinte, perguntam a Jesus, né? Qual é o primeiro conhecimento? Aí Jesus, ele não veio destruir a lei, mas ele veio ampliar o conhecimento da lei. Ele fala assim, amarás a Deus de todo o teu entendimento, com todas as forças do teu espírito. Quer dizer, conforme você entende Deus, ama a esse que te deu a vida, que te criou, né? Mas fala do segundo mandamento, que ele resume, amarás ao teu próximo. E aí diz, só um instantinho, que é muito semelhante ao primeiro. Sim, ele se dilui, um se dilui dentro do outro, né? Ele, na realidade, semelhante é igual. Isso. Aí o que ele quer? Mas o verbo amar, conforme Jesus se referia, não quer dizer nas traduções aquele amor que nós devemos ter pelo Criador. O que está escrito é, tratarás ao teu semelhante como a ti mesmo. Porque se a pessoa não tem amor, se ela não se conhece, ela não pode praticar o amor ao seu semelhante. Mas o verbo, na sua constituição primeira, quer dizer, trata o teu semelhante como você quer ser tratado. E nisso se resume toda a lei, quer dizer, tudo que há de conhecimento e que tudo que os profetas trouxeram. E aí nós vamos mais adiante, porque quem questionou Jesus foram os fariseus, o doutor da lei, representante dessa seita que havia na lei mosaica, nos seguidores de Moisés, diversas seitas, como nós temos hoje. Há um só protestantismo, divergente do catolicismo. Mas dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, existem várias vertentes. O que acontecia também à época de Jesus. Os fariseus eram um desses grupos. E aí nós vamos ver que ele, o doutor da lei, quer dizer, o sacerdote desse grupo, né, denominado fariseus, se referiu a um outro grupo chamado saduceus. E aí o doutor da lei fala o seguinte, os fariseus, quer dizer, ele é o representante dos fariseus, era um grupo que viveu mais ou menos 180 a 200 anos antes de Cristo, a formação desse grupo. Seguiam as escrituras mosaicas. Então, eles cumpriam todas as práticas exteriores ao culto, né? Faziam adorações, tudo que Moisés sintetizou no seu evangelho, né? Na sua boa nova. Eles tinham um zelo ardente pelo proselitismo. Então, os fariseus faziam com que todas as pessoas conhecessem o que eles praticavam. Só a doutrina deles é que era salvadora. Então, eles colocavam em evidência todas as suas práticas.
Eles também acreditavam na imortalidade da alma. Para eles, a vida continuava após a morte. Eles acreditavam também na eternidade das penas. Quer dizer, você ia viver para sempre no céu se praticasse toda a lei da Torá. E ia viver no que eles chamavam inferno se não praticasse. Eles também acreditavam piamente na reencarnação. Então, e esse grupo era muito poderoso em Jerusalém, era muito Formada influente. pela elite, quase a elite. Muito influente. Os sacerdotes do templo, a maioria, saíam desse grupo. Desse grupo de fariseus. Eles Nicodemos era fariseu. Sim, não é eles isso? também estavam... José de Arimateia, Verdade. fariseus, todos eles. Todos eles. Porque eles também, além de fazer o grupo de sacerdotes, eles atuavam na política, na constituição do Estado, na sociedade como um todo. Muito influente. É um pouco diferente do que a gente vive hoje, né? Um pouquinho só. Os saduceus, que era outro grupo, né, dos judeus, que começou o seu agrupamento a partir do ano 245, 246 a.C., eram o oposto dos fariseus. Eles também acreditavam em Deus. E eles só seguiam as escrituras sagradas de Moisés, mas não dava muita importância à tradição que a doutrina mosaica ensinava. Era como se fosse hoje os materialistas, os que vão... Diríamos que eles eram judeus não praticantes. Isso. Era como se Sintetizando fosse bem. hoje, assim, Não é? alguns Ele não espíritas praticava que... aquele ritual, não levava tão ao pé da letra como os certo, fariseus. isso. Não é isso? É como, vamos colocar assim, alguns religiosos de hoje que só vão ou à missa, ou a um culto por semana. A uma reunião espírita e uma palestra. Gostou muito do palestrante, mas fica nisso. Não mergulham num trabalho, não vivenciam, né? Isso. E aí eles não acreditavam na imortalidade da alma, morreu, acabou. Não acreditavam na reencarnação, que nós sabemos que nos textos antigos a reencarnação foi trocada pela palavra ressurreição, né? Mas isso bem mais lá na frente, não a essa época. Nessa época era a reencarnação mesmo, que era vivenciada, acreditada. Eles não acreditavam que haviam pessoas, né, boas ou mais, os anjos, que eles chamavam anjos bons ou anjos maus, não acreditavam nisso. E acreditavam que toda a recompensa que eles poderiam receber era nesta vida. Então, todo bem material era para ser conquistado nesta vida. Então, nós temos muitos saduceus, hein? Aqui na Terra, hein? Atualmente, né? Porque muitos estão em busca somente das coisas materiais. São os saduceus de 2000 anos atrás. Não é? E conforme nós estávamos É uma vertente conversando, judaica que está ainda presente aí. Os homens são os mesmos, apesar dos tempos terem passado. Trazemos em nós os resquícios das nossas vidas anteriores. Então, olha interessante, na passagem aí do evangelista, ele fala o seguinte, que os fariseus souberam que Jesus tapara a boca, entre aspas, dos saduceus. Quer dizer, não tiveram argumentos, né? E aí colocaram Jesus à prova quando lhe perguntavam qual é o maior mandamento. Mas olha só, o que foi que Jesus tapou a boca?
dos saduceus, justamente de tudo isso que eles não acreditavam. Então, Jesus veio ensinar que a vida é imortal. Jesus veio ensinar que a reencarnação é um fato, que Jesus era reencarnacionista e que há anjos bons e maus. A gente vai suprimir a palavra anjo por espíritos. Há espíritos bons como há espíritos maus. Então, Jesus veio ensinar isso, que a crença em Deus, ela é substanciosa, ela é concreta, porque há um Pai Criador. E Jesus também veio ensinar que a recompensa não é nesta vida. Tanto que ele ensinou a recompensa na vida futura. Tudo que você plantar nesta existência, você vai colher na vida futura, né? Como Aliás, uma projeção. Assim como a vida que temos hoje é uma projeção das nossas vidas anteriores. Vivemos hoje o que semeamos ontem e colheremos amanhã o que semearmos hoje. Então, esse é o que Jesus veio ensinar e que nós trazemos como uma pequena fonte desse conhecimento de Jesus. Por que ele foi questionado pelos fariseus? E os fariseus, se achando melhores do que os saduceus, vieram questioná-lo também, não é? Isso. E foi bom, porque dentro desse questionamento, não é? Ele nos apresentou a síntese, não é? Do cristão, podemos dizer assim, do que devemos realmente buscar. E nós vamos continuar. Provavelmente um programa só será pouco para estudarmos esse ensinamento de Jesus, porque nós já terminamos o primeiro bloco do programa. Vamos então passar para o intervalo e retornaremos com o nosso segundo bloco daqui a pouco. Conselho Espírita de Unificação de Teresópolis e Guapimirim convida você para assistir no dia 23, às 9 horas, no Colégio Gino da Silveira, as palestras sobre Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Joana de Cusa, a Joana de Ângeles. Por R$10, você almoçará conosco. Inscreva-se em uma das casas espíritas. Endereço na internet em www.13seu.org. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Assim, queridos amigos, telespectadores, dando continuidade ao nosso estudo, hoje, com a passagem que Jesus resume toda a lei e os profetas num único mandamento.
o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é importante a gente ressaltar que ele vinculou esse segundo, que ele diz que é semelhante ao primeiro, porque nós temos que entender que Deus habita toda a humanidade, todo o ser humano traz a essência divina em si. Então, quando nós amamos ao próximo, desejamos o bem ao próximo, fazemos bem ao próximo, estamos realmente amando a Deus. Tanto é assim que no Evangelho de João, ele, não me lembro a passagem, não é? Mas está lá bem explícito, que ele vinculou o amor a Deus ao amor ao próximo. Quando ele diz assim, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu próximo, é mentiroso. Não, ele não usou outro termo, não. Ele diz que é mentiroso. Então é importante a gente ressaltar que Jesus nos apresentou aos fariseus da época e apresentou para todos nós o maior mandamento da lei. Então, se procurarmos cumprir esse mandamento único, com certeza estamos seguindo a Deus e também construindo a nossa elevação espiritual. E a gente só vamos complementar, Juarez, que o mandamento está dizendo que é para cuidar do próximo. Cuidar do próximo. Acolher, amparar, né? Amar a Deus e cuidar do próximo. Antônia, nós temos aqui, como sempre, trazendo, né, esta obra em que o Emmanuel, mentor espiritual, ó, da nossa instituição, o mesmo, aquele que foi o mentor do Chico, como Chico Xavier também está sempre presente, né, aqui em nossa instituição, ele também faz comentários a respeito desta passagem, né, de Mateus. Amarás, né, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Então ele bota aqui, na execução da divina lei. Como fazer para executar a lei? Então ele diz assim, para os nossos comentários. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Aí ele começa. Auxiliamos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados. Ó, o exercício, a execução. Outra, cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Coisa simples. Ó, os deveres de cada dia. Aí vamos parar dessa terceira aqui para o nosso comentário. Honremos os familiares, ó, honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Olha o exemplo, então, do amor ao próximo. Que esteja ao alcance de cada um. Não é isso, Antônio? Por isso que Chico Xavier diz que o amor deve ser como um sol que irradia de cada um, tocando ao máximo possível a todos e dirigindo-se a Deus, de toda a possibilidade que tem o coração, de toda a possibilidade que tem a alma, e de toda a possibilidade que tem o nosso entendimento, né? E quando o doutor da lei perguntou a Jesus qual seria o maior mandamento, que ele disse que seria amar a Deus, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, que muito semelhante ao primeiro, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Por que é muito semelhante? Porque quem ama, como você já disse, quem não ama, quem diz que ama o próximo, mas não ama a Deus, não ama o próximo, não é verdade. Porque Deus está em cada um. Mas, quando Jesus respondeu isso, amar ao próximo como a si mesmo, o doutor da lei perguntou
Mas, então, quem é o meu próximo? É uma sequência, inclusive. É uma dessa- sequência. Mas quem é o meu próximo? Né? E então, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Essa parábola é muito... É muito significativa. Muito profunda. Muito profunda. E Haroldo Dutra, numa entrevista que deu a um jornalista a respeito desse tema, o jornalista perguntou a ele, o Wallace, acho que é o nome dele, me desculpe, não me recordo muito bem, Wallace Souza, uma coisa assim. Perguntou a ele, a Haroldo, é um juiz muito jovem, né, para quem não conhece, que é um grande trabalhador da doutrina espírita, muito dedicado. E Haroldo Dutra disse o seguinte, que quando perguntou a Haroldo, qual para você, qual é o ensinamento de Jesus que resume o Evangelho? Né, que resume todo o Evangelho. Aí resume mais o Evangelho. Então, Haroldo diz, para mim, o ensinamento de Jesus que mais resume o Evangelho é a parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano, o pessoal daquela época, né, os judeus religiosos, da ocasião, com todo o respeito que nós temos né, ao povo de lá, eles eram assim, pessoas da elite. E Jesus contou a história de duas pessoas muito simples. Eram pessoas até rejeitadas. O samaritano era uma pessoa rejeitada, eram pessoas rejeitadas. Ali ele não eles eram considerados como hereges, era né? considerado como hereges, não tinha Porque religião. simplesmente, deixa eu ajudar você Sim. nisso aí, eles não adoravam Deus no templo em Jerusalém, no templo de Salomão. Só por eles não adorarem lá, que eles adoravam o Deus no Monte Gerazim, aí já era diferenciado. Então eles eram considerados hereges, entendeu? Quer dizer, tirando essa ideia. E eles realmente tinham um cisma, eles não se davam bem. Inclusive a mulher não se dirigia, uma mulher samaritana, a um judeu ortodoxo. Tanto é que nós temos aquela passagem junto ao poço de Jacó, quando Jesus se dirige à mulher samaritana e ela se espanta, ela fica... Não é? Bom, vamos lá, continua o seu raciocínio. Então, aí ele diz, Haroldo diz que, para ele, a parábola que mais, o ensinamento que mais resume o Evangelho é a parábola do bom samaritano, porque o samaritano era uma pessoa rejeitada, às vezes até perseguida. Não tem nomes ali, né? É um homem, né? Vinha, que é o outro coitado, que foi socorrido, que era também uma pessoa relegada, rejeitada, uma pessoa à margem, né? Não foi citado nome nem nada. Esse homem vinha e todos sabemos, conhecemos a história, né? Que ele foi atacado por assaltantes e ele ficou ferido. E passam várias pessoas que eram religiosas, que se diziam seguidores das leis, e nenhum deles teve a caridade para com aquele homem. E isso é contado por Jesus. Está no Evangelho, está bem claro lá, não é? Que passa, não, temos que dizer o que está. Passa um sacerdote, não é? Que olha de longe, E nada faz. se comove e segue em frente. Sim. Um levita, que também é um estudioso do judaísmo, um praticante, à época, também, Não da pôde mesma aliviar maneira, as dores não é daquele verdade? homem. E o samaritano, que era considerado, não é? Exatamente. Um herege, tanto pelos fariseus, quanto pelos saduceus, quanto pelos levitas. Teve a coragem de amar. É. Teve a coragem de ser solidário, de acolher, de socorrer. E isto é o amor. Naquele momento, quando Jesus cita essa história, diz Haroldo, né, que Jesus colocou o samaritano acima do doutor da lei, porque o doutor da lei tinha sim o conhecimento das leis de Deus, mas não colocou em prática. E o samaritano, considerado herege, considerado sem religião, tinha o amor. Então,
ao próximo. Esse amor que Jesus falava. Aquele amor em movimento, aquele amor em ação. E porque se o doutor da lei tinha um conhecimento, mas não era só da boca para fora, era só saber falar, era só saber citar, mas o outro que não conhecia essas coisas, soube ir em direção do outro, socorrer, ajudar, pensar as feridas, levar para a estalagem, pedir ao dono da estalagem que cuidasse, que ficasse, que cuidasse dele e que, quando voltasse, ele pagaria todas as despesas. Ele se disponibilizou em favor do seu irmão. Então, Jesus estava ensinando que independe de religião, de crença, que muitas vezes aqueles que são olhados como pessoas, temos que ter muito cuidado com esse olhar, né? Olhamos a pessoa, aquele ali não vale nada, aquele ali não tem religião. Mas ele tem coração, ele tem amor. Né? E Chico Xavier diz que se fosse possível colocar-se uma legenda em cada casa, em cada grupo de pessoas, em cada prédio, em cada entrada de cidade, pequena ou grande, a legenda que ele colocaria seria aquele ensinamento dado por nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros. Porque o amor vai na direção. É esse sol que se irradia a quem quer que seja, que esteja perto ou longe. O sol, ele penetra onde haja qualquer fresta pequenina, ele vai e invade. E assim deve ser o amor. Muito importante você trazer para nós a lembrança desta passagem, porque ela é a continuidade desse diálogo que Jesus tem com os fariseus. Quando Jesus, então, fala para eles, resumidamente, né, sintetizando o maior mandamento da lei de Deus, eles interrogam logo em seguida: mas quem é meu próximo? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus narra esta parábola, que é muito interessante, porque Jesus é um maior psicólogo, gênio, né? Sábio dos sábios. É interessante o finalzinho, né, dessa narrativa, que Jesus não disse para os doutores lá que o interrogavam que tinha sido daquele homem que tinha sido atacado, para ele, naquele momento, o próximo samaritano. Ele volta a pergunta, a questionar os sacerdotes da lei. Para vocês, o que vocês acham? Quem foi o próximo? E ele foi obrigado. Mas o orgulho tão grande dos sacerdotes, que não falou que tinha sido o samaritano, mas aquele que o socorreu. Foi aquele que ele precisou. Então, para percebermos o quanto... Reconhecendo que foi reconhecendo. Na verdade, o nosso próximo é na extensão do mundo inteiro, onde quer que esteja. E quantos a gente, às vezes, nem espera? Uma pessoa que é considerada, até dentro da família mesmo, sem dúvida, que não é muito considerada, não é muito de ir à igreja, não é muito religioso, mas muitas vezes, quando mais precisamos, é aquele que vai nos atender. É aquele que vai nos ajudar. Nem sempre, às vezes, aqueles que estão no mesmo teto com a gente, que vive e convive, os familiares, e que muitos têm condições até de nos socorrer em determinados momentos, situações, não fazem. É aquilo que Jesus falou, então, que não adianta você dizer Senhor, 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 que entrareis no reino Nem dos todos céus. Os que dizem Senhor, Senhor. Isso. Quer dizer, aqueles que, por exemplo, conforme você citou, dentro da nossa família, que não pertencem a nenhuma doutrina religiosa, e se olharmos, né, toda a sua vivência, são muito melhores do que se fossem religiosos. E essa parábola exemplifica muito bem isso. Às vezes a gente tem uma ideia preconceituosa, né? Em relação a outra pessoa, e essa pessoa é uma pessoa boa. Exatamente. É o caso do samaritano. Isso. Era quando considerado, Jesus... na visão
Uma né? pessoa de má vida. De má vida, mas ele ali foi o próximo daquele, que foi o que o socorreu. Foi o que mais exercitou o amor. Exercitou o amor. Então não foi à toa que Jesus trouxe esse ensinamento para mostrar que Deus usa as situações inesperadas para nos ensinar. Mostrando mesmo que não temos que olhar, como diria minha mãe, de esgueio para ninguém. Tá certo. E todos somos irmãos, né? Todos somos A verdade irmãos, é todos essa. têm o seu valor. Minha E, gente. poxa, mas eu queria te contar uma Só coisa. pra- Precisava contar uma história tão bonita. Você pode contar no terceiro bloco? Eu posso. Você vai reiniciar o terceiro bloco, contando a história. Então tá. Então, minha gente, nós vamos para o intervalo e retornaremos. Está muito bom o estudo de hoje, né? E retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do nosso tema de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Conselho Espírita de Unificação de Teresópolis e Guapimirim convida você para assistir no dia 23, às 9 horas, no Colégio Gino da Silveira, as palestras sobre Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Joana de Cusa, a Joana de Ângeles. Por R$10, você almoçará conosco. Inscreva-se em uma das casas espíritas. Endereço na internet em www.13seu.org. Assim, amigos, retornando ao nosso terceiro e último bloco, e como encerramos o nosso segundo bloco, deixando aqui a nossa companheira, que está aí com a história, né, como sempre, para ilustrar, né, os nossos comentários a respeito da passagem hoje do Evangelho, que é a síntese do ensinamento do Cristo. Então, podemos resumir aí, tanto o Velho Testamento quanto o Novo se resume nesta máxima que Jesus nos legou. Qual o maior mandamento da lei? Quer dizer, não tem outro, senão esse. É o amor incondicional ao Criador, né? E ao próximo como a nós mesmos. E assim, vamos passar então a palavra à nossa querida Antônia, que ela vai dar continuidade aos seus comentários. Então, é porque me lembrei de João, evangelista. Jesus já havia sido crucificado há muito tempo, já faziam muitos anos, e João já estava velhinho, mas ainda continuava falando a todos que o cercavam, porque as pessoas se rodeavam o João, né? Vamos, João, fale sobre Jesus. Aí falava, Jesus ensinava tantas coisas, mas eu nunca vou me esquecer o quanto ele nos ensinava sobre o amor. Ele dizia sempre, filhinhos, amai-vos, mas amar de coração, de verdade, não por palavras. Filhinhos, amai-vos. Saía. Passava outro dia, outra hora, vinha mais um grupo. João, fale de Jesus. Jesus sempre nos mandava amar e sempre ia nos dizer, amai-vos, filhinhos, amai-vos. Aí, numa certa feita, umas pessoas que estavam ao redor de João perguntaram, João respondeu a mesma coisa, filhinhos, amai-vos. Aí o rapaz falou, escuta aqui hoje, João, será que você não tem mais outra coisa para falar que Jesus teria dito? Você só sabe falar que Jesus falou isso? Filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos, amai-vos, amai-vos. Aí João, na maior tranquilidade, já
né, com os cabelos brancos, na maior tranquilidade respondeu: meu filho, se você me fala dessa forma, assim tão impaciente, é um sinal evidente de que você não aprendeu o que Jesus ensinou. Portanto, filhinhos, amai-vos. Muito bom, muito bom. Tão simples, né? Tão simples a frase. Para a gente encerrar o texto, eu só li 3 aqui, para agora a Marilza entrar no comentário, não é? Então, honremos os familiares, né, que nós já lemos, procuremos não prejudicar a ninguém, quer dizer, na execução da divina lei, que Emmanuel está comentando. Trabalhemos com alegria, servindo a todos, em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no espaço e no tempo. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem, do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. E a divina lei, o que ele está nos citando aqui, amar a Deus com toda a força do nosso entendimento, da nossa alma. Mas, minha gente, olha o que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu vou deixar bem explícito que coisas são essas. As coisas materiais é amar a Deus sobre o nosso automóvel, acima do nosso carro, acima de todos os bens materiais, e, inclusive, acima até daqueles que caminham conosco, dos nossos afetos, acima de tudo. Façamos uma reflexão. Será que realmente amamos a Deus sobre todas as coisas, com o nosso entendimento, com a força da nossa alma? Ou amamos mais as coisas do mundo material e depois Deus? Ou se estamos colocando Deus em primeiro lugar? E Jesus já nos ensinou para que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então, nós observamos muitos crentes, como nós, quando falamos crentes, são aqueles que seguem uma religião, uma doutrina cristã, que é o nosso caso, não é? Para que possamos parar e refletirmos se realmente os nossos interesses, como seguidores de Jesus, estamos procurando colocar em prática esse mandamento maior da lei de Deus. Então, se realmente estamos buscando amá-lo incondicionalmente, em detrimento das coisas do mundo. Mais do que tudo. Então, tem que estar acima de tudo e de todos. Então, quando a gente fala amar a Deus, a gente costuma. Mas esse amor a Deus, esse exemplo que Emmanuel nos trouxe aqui, amar ao próximo, fazer o bem ao próximo, procurar seguir bem, se comportar bem perante a vida, perante o nosso semelhante. E aí sim, estamos honrando o amar a Deus sobre todas as coisas. Então você citou, não é, a passagem do bom samaritano.
Estamos sendo o bom samaritano? Essa é a questão. Com todo o conhecimento que temos. Com todo o conhecimento. Estamos colocando em prática esses conhecimentos? Quando Jesus narra esta parábola para nos demonstrar o que é ser o próximo, é que sejamos nós o próximo de alguém que esteja caído, que esteja necessitado de ajuda e que possamos fazer esse movimento em direção a socorrer aquele que precisa de nós. Porque sem a caridade não haverá salvação. Então, ele colocou muito bem nesta parábola que não importa que a pessoa seja um pregador do Evangelho, que seja um seguidor de Jesus, mas que não pratique a caridade, a compaixão. E nesta parábola ele deixa bem claro, o outro era um considerado um fora da lei, podemos dizer assim, um herege, não é? E Jesus pega esse exemplo, porque ele, apesar de ser considerado assim, era um homem bom, tinha amor, conforme você falou, no coração. Um pobre coitado, que também era uma pessoa marginalizada na época. Importante. Não era nenhuma pessoa importante que ele estava socorrendo para se mostrar. Ele estava socorrendo mesmo por amor. Ele tinha esse amor. Com isso, Jesus demonstrando, né, que todos somos irmãos, que o amor é para todos, que Deus está em cada um. Importante, então, minha gente, a gente debruçar sobre esse mandamento, porque resume, tá? Se nós pegarmos a Bíblia, não é? Lá abrimos as primeiras páginas, onde se inicia a Gênese, mosaica, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, né? Nós citamos João aqui, já dos apóstolos de Jesus, o único que não morreu sacrificado, né? Que não necessitou do martírio físico. Ele morreu, desencarnou, já com a idade avançada. Isso. E na ilha de Pátmos, né, que ele estava lá recluso, foi lá que ele teve aquela visão profética, apocalíptica, de que hoje estamos vivenciando isso. Não o fim do mundo, precisamos entender muito bem, mas estamos caminhando para um fim de um ciclo evolutivo. É importante a gente, então, entender muito, compreender que Jesus pega e passa esse ensinamento, resumindo, então, olha, conforme eu falei, do primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, ao último Apocalipse, ele resumiu tudo. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos falar um pouquinho, que nós temos tempo, desse amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que fazer também, é isso que é importante, mostrar o caminho do auto-amor. Porque aí nós vamos entrar numa outra vertente, que é o auto-amor. Porque se nós não nos amamos ou não nos amarmos, como amaremos o outro? Como amaremos o próximo? Vamos desenvolver um pouquinho isso aí, Marilza? Não é? É uma colocação que se faz, não é? Se eu não consigo me compreender, eu não tenho a capacidade de compreender o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas é vivenciar esse amor, é reconhecer que tudo é criação divina. Todos os mundos, todas as pessoas, a natureza, os animais, os homens são criações divinas. Eu tenho que ter a compreensão de reconhecer nessa criação a presença de Deus. Se eu não me amo, se eu não cuido de mim, eu não amo a Deus. Porque eu não cuido desse corpo e desse espírito que são criações divinas. Se eu não olho para o outro e não vejo também como criação divina, eu não tenho respeito.
se eu não cuido dos animais, se eu não cuido da natureza, se eu não cuido do planeta, eu não respeito o Deus que criou isso tudo. Por isso que Jesus veio ensinar. Tanto se fala na preservação do ambiente, que o planeta é a nossa casa. Se a gente não cuidarmos do planeta desde pequeno, o que encontraremos quando aqui retornarmos? Se não cuidarmos dos animais, que são nossos irmãos primitivos, né? Ainda num processo de evolução, não estamos cuidando da criação divina. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, é estar em permanente conexão com esse Criador. E não posso destruir o que é a criação divina. Eu não tenho esse direito, porque não fui eu o Criador. Eu não posso adentrar num processo de criação de Deus. Eu tenho que ser participante da conservação de tudo que Deus criou. Ora, se eu não trato bem a quem está à minha volta, eu estou dizendo, entre aspas, Deus, eu não te amo. Se eu não cuido da natureza, eu estou dizendo, Deus, eu não estou nem aí para o que você fez. E aí vou sofrer as consequências. Eu vou sofrer as consequências desse não amor. Quando eu jogo lixo na porta do vizinho, quando eu jogo lixo na rua, eu estou num processo de egoísmo. E o processo de egoísmo vai de encontro à lei divina, porque a lei de Deus é do amor. Ama teu próximo, quer dizer, cuida do que não é teu, cuida do que eu te coloquei como uma condição de co-criador, porque nós somos co-criadores. Todo progresso que há na Terra foi feito pelos homens, na execução do amor de Deus. Agora, se eu lanço mão e teimo em ficar brigando, né, com essa criação divina, eu vou sofrer as consequências. Se eu não amo e não cuido, né, porque nós vamos trazer aqui novamente, o amor ao próximo é o cuidar. Se eu não cuido do próximo ou das coisas próximas, eu não estou exercitando a lei maior. É como nós vimos o samaritano. Quem é o próximo do samaritano? Aquele que pediu auxílio. E para o judeu, o cuidar do judeu é diferente do nosso. Nós já até falamos aqui. A pessoa necessitada no judaísmo, ela não se veste de mendigo. Ela usa a roupa dela normal. Quando ela entra num estabelecimento de ensino, o judeu coloca a mão na caixa registradora, pega o que ele puder de dinheiro, sem olhar, e o que ele pega, ele dá àquele que foi lá pedir. Aí foi perguntado por que ele faz isso. Ele fala, porque todo aquele que vem pedir o auxílio é um necessitado. E se eu estou na posição de auxiliar, o meu dever é auxiliá-lo. E não perguntar de onde ele veio e o que ele está fazendo. Se for mentira, ele vai se ajustar com a lei. Perfeito. O meu ajuste é socorrê-lo. É diferente de nós aqui ocidentais. Aqui. As pessoas têm que estar esfarrapadas, mendigas, para provocar em nós um sentimento de fraternidade. Aí, se a pessoa está bem vestida,
nós logo supomos que ela não precisa de ajuda. Ela tem que estar mendiga. É o julgamento. O julgamento. É o julgamento E muitas das precipitado, vezes, como nós vivemos hoje em dia, sabemos, temos certeza, a necessidade está em todas as classes sociais, em todas as cores de pele, né? E em todos os lugares. Não importa se o necessitado está no Brasil, ou lá na África, ou na América do Norte. O que nós precisamos aprender é a socorrer a necessidade. E minha irmã, o nosso programa findou. Mas continuaremos no próximo programa, estudando esta mesma passagem, que ainda temos muito o que comentar, não é? Principalmente aprofundando, né, esse seu raciocínio, esse seu comentário, desse alto amor. E como citamos tanto hoje o evangelista João, né, ele lá no seu evangelho também deixou bem claro que o nosso genitor divino, o Criador de todas as coisas, de todos os mundos, deste universo infinito, desses sóis, mundos infinitos, e que nos criou e criou toda essa natureza, essa beleza. Criador único, o ser que ainda temos dificuldade de aprofundar nessa essência criadora, porque estamos ainda engateando, né, Marina, nesse conhecimento. O importante é que sabemos que, como disse João, Deus é amor e nos criou por amor e para o amor. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. E assim, mais uma vez, agradecendo pela audiência, aos nossos telespectadores, irmãos, vamos agora pedir à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade que o Pai nos concedeu mais uma vez de estudarmos o Evangelho de Jesus, que nada mais é do que as leis divinas. E para que possamos cada vez mais, aprendendo, tomando conhecimento das leis, possamos amá-las e mais ainda praticá-las. Senhor, Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que criou todos os universos e que criou o nosso planeta Terra, repleto de belezas, flores, animais, árvores, rios, cachoeiras. Senhor, os animais grandes e os pequeninos, os homens bons e aqueles que buscam, Senhor, encontrar o caminho. Ensina-nos a sermos melhores do que somos. Ensina-nos a amar ao nosso próximo, ao nosso irmão. Ensina-nos, Senhor, a socorrer as dores, a socorrer as necessidades tão variadas de cada um. Ensina-nos, Senhor, a doar o amor, a doar o ensinamento àquele que ainda não te conhece. Socorre, Senhor, aos caídos na estrada, aos caídos dos sentimentos, aos caídos na moral, Senhor. Ilumina para que possam levantar-se e seguir-te e atenderem ao teu chamado. Vem tu também e segue-me. E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade de adentrarmos a casa dos nossos irmãos, invadir o seu espaço, levando, Senhor, as luzes do teu Evangelho. Pedimos, Senhor, esteja com cada um daqueles que nos assistem. Conduz, Senhor, a cada um na estrada da tua luz, na estrada do teu ensinamento,
na estrada do teu amor, que vence a escuridão, que vence as trevas. Senhor Jesus, auxilia-nos a todos, abençoa-nos a todos. Envolve nosso planeta em tuas luzes, em teu amor, em tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim possa ser. Em nome de Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos